Graça, paz, misericórdia a todos vós que me ouvis, em nome de Jesus Cristo. Meu nome é Vinícius, sejam todos muito bem-vindos ao canal da família Febas. E hoje eu gostaria de mais uma vez estar compartilhando convosco as Escrituras Sagradas em nome de Jesus. Eu gostaria de conversar convosco hoje sobre o permanecer do Espírito. Aleluia! Gostaria de ler convosco as Escrituras Sagradas no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29 até o 34. Está escrito assim: No dia seguinte, ele vê Jesus aproximar-se dele e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: Depois de mim vem um homem que passou adiante de mim, porque existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim batizar com água. E João deu testemunho dizendo: Vi o Espírito descer como uma pomba vindo do céu e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água disse-me: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e dou testemunho que ele é o eleito de Deus. Glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, nessa passagem das Escrituras Sagradas, nós vemos que ali no versículo 29, no dia seguinte ele vê Jesus aproximar-se dele. Aqui quem estava vendo Jesus aproximar-se era João Batista, o precursor do nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que ao longo de todo o Antigo Testamento nós vemos na maioria dos livros do Antigo Testamento profecias referentes ao nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías ressalta isso de uma forma muito clara no livro, em capítulo 53. Moisés chega a anunciar também sobre a vinda de um profeta no futuro, que o povo de Israel deveria dar ouvidos a ele, e várias outras passagens anunciam de uma forma patente e notória a vinda do Messias vindouro. Aleluia! Só que mais especificamente em duas passagens das Escrituras Sagradas, uma em Isaías e outra em Malaquias, também outro homem é profetizado, e esse outro homem era João Batista, a voz do que clama no deserto, aquele que haveria de preceder ao nosso Senhor, que haveria de endireitar as veredas do Messias. E qual que era a missão de João Batista? A missão de João Batista era converter o coração dos filhos aos pais e o coração dos pais aos filhos, para que quando o Senhor viesse, isso está lá em Malaquias, ele não viesse a ferir a terra com anátema. Qual era o objetivo de João Batista? Era que ele viesse a amansar, a melhorar, a converter um pouco o povo antes da vinda do Senhor, para que o Senhor, quando viesse, não encontrasse um povo corrompido demais, se irasse, talvez acabasse até por destruir a humanidade de uma vez por todas. Então João Batista tinha esta missão de converter um pouco os homens a Deus antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E aqui o nosso Senhor Jesus passa por João Batista. João Batista estava ali com os seus discípulos proclamando a palavra, batizando, enfim, fazendo alguma coisa, quando o Senhor Jesus Cristo passa. E aí ele proclama e grita em alto, em bom som: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o nosso Salvador, o nosso Redentor, que remiu as nossas almas e nos deu hoje a possibilidade de termos vida e vida em abundância, não uma vida mundana, não uma vida conforme os padrões deste mundo. Às vezes nós somos menosprezados, rejeitados, somos tidos como pobres, infelizes, segundo os olhos e a perspectiva deste mundo, mas na verdade nós é que somos felizes porque temos um tesouro inextinguível que nem a traça pode corroer, nem os ladrões podem roubar, um tesouro que está escondido em Deus, e que ainda que tirem os nossos bens, ainda que tirem a nossa família, ainda que tirem a nossa saúde, ainda que tirem a nossa liberdade, ainda que tirem a nossa vida, o nosso tesouro por estar escondido em Deus, nada pode corrompê-lo, nem tirá-lo, nem roubá-lo. Mas se nós perdermos a nossa vida, aí sim nós desfrutaremos deste tesouro de maneira plena e permanente em nome de Jesus Cristo. E aqui, as Escrituras Sagradas, continuando, João ele diz que Deus lhe havia dado um sinal.
ele disse que Deus havia dado um sinal sobre o qual, né, ele poderia se firmar. Ele haveria de identificar aquele homem que haveria de batizar com o Espírito Santo, porque João, ele batizava com a água, mas haveria de chegar o Messias, o eleito de Deus, que ele não batizaria simplesmente com água, mas que ele batizaria com o Espírito Santo, e ele teria capacidade de dar o Espírito Santo, de fornecer, de encher os homens com esse revestimento e com esta graça, porque ele é o detentor do Espírito Santo, ele é o próprio Espírito, ele é o Messias esperado, ele é a encarnação de Deus neste mundo, para que os homens tivessem a possibilidade, mais uma vez, de se aproximarem diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. E aqui João diz que aquele sobre quem ele visse o Espírito descer e permanecer, esse era o eleito de Deus, esse era aquele que batiza verdadeiramente com o Espírito Santo. Aleluia! Aqui a Escritura Sagrada, né, ela está nos dizendo, quando ela diz que o Espírito desce e permanece, o Espírito desceu sobre Jesus como homem, porque ele na verdade já possui o Espírito, ele é o próprio Espírito em nome de Jesus Cristo, mas aqui o Espírito desce sobre ele como homem. É interessante que quando o Espírito desce, a pomba, simbolizada ali pela pomba branca, ele desce sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, ele também permanece sobre ele. Ele não veio uma vez, depois saiu, ele não visitou, né, Jesus não sentiu um arrepio ou uma comoção ali, né, no momento específico, e depois o Espírito se apartou dele. Não, ele permaneceu com o Espírito constantemente ao longo de toda a sua vida e de toda a sua existência como homem, e ainda tem hoje, porque ele é o próprio Espírito em nome de Jesus Cristo. Então o Espírito permanece no nosso Senhor Jesus Cristo, e isso, né, nos traz um símbolo para as nossas vidas, né? É uma lição que o Senhor nos dá aqui, quando ele diz que o Espírito desce e permanece, e ele nos mostra, ele nos anuncia que o Espírito, né, quando nós recebemos a graça do Espírito Santo, quando nós nos convertemos e nos tornamos um com o nosso Deus, e já não somos mais nós quem vivemos, mas é Cristo que vive em nós, que ele vai vir sobre nós, mas que ele deve permanecer. Mas diferente de Cristo, né, Cristo ele é o próprio Espírito, ele é o Deus Todo-Poderoso, né, e naturalmente o Espírito jamais vai se apartar dele, porque ele é o próprio Espírito, mas nós não somos, e nós precisamos trabalhar, lutar, nos esforçar para que esse Espírito permaneça em nós, em nome de Jesus. Então nós precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, em nome de Jesus Cristo, lutar para que o Espírito Santo de Deus permaneça continuamente sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Nós precisamos ser continuamente cheios, continuamente sentir a presença, continuamente sentir a graça dele sobre as nossas vidas, continuamente viver como ele viveu, continuamente fazer aquilo que ele fez, em nome de Jesus Cristo. Nós não podemos nos contentar em ter nos convertido uma vez, ter sentido a presença de Deus uma vez e aceitar que no passar do tempo a nossa vida vai esfriando, né? Existe aquela passagem famosa, o livro de Apocalipse, para a igreja, para o anjo de Éfeso, no qual o Senhor o repreende, né, que ele já não tinha mais, já não conservava mais o primeiro amor como em outrora, né? E ali as Escrituras Sagradas estão dizendo: olha, você precisa ser continuamente cheio da minha presença. Nós não podemos ficar lembrando do nosso passado, como meu passado era bom, como eu buscava o Senhor antigamente bem, como eu era cheio da presença antigamente. Não, nós precisamos ser mais cheios hoje da presença do Altíssimo do que éramos no passado. Se éramos crianças espiritualmente antigamente, precisamos hoje ser mais cheios do Espírito Santo, porque nós amadurecemos. Nós hoje somos adultos, somos maduros, em nome de Jesus Cristo, temos capacidade de comer alimento sólido, não mais leite simplesmente. Hoje nós somos cheios da capacidade do Espírito Santo de Deus, né? E se outrora nós éramos cheios do Espírito Santo, hoje precisamos ser mais ainda, em nome de Jesus Cristo. E a Escritura Sagrada, né, ela nos diz que nós precisamos, portanto, receber, e o Espírito Santo precisa permanecer em nós, em nome de Jesus. E talvez haja a dúvida, né, que não deveria haver, mas talvez haja a dúvida se o Espírito Santo permanece em nós ou sobre alguma pessoa. A verdade, meus irmãos, é quando um homem ou uma mulher está cheio do Espírito Santo, isso é muito notório. Nós vemos no seu rosto, nós vemos na sua face, nós vemos no seu comportamento, às vezes até o seu semblante é diferenciado por conta da presença, do brilho, da graça do Espírito Santo sobre a vida daquela pessoa.
Mas existem sinais, existem coisas que nós vemos na vida de um homem ou de uma mulher que evidenciam que ela verdadeiramente está cheia do Espírito Santo de Deus. E essas coisas não são uma pregação eloquente ou que cativa os homens, não são um louvor belo, porque até mesmo os homens conseguem cantar louvores muito bonitos, né, ou pelo menos com uma melodia muito bonita, independente da letra, né? A questão não é essa. A questão não é a erudição, a capacidade de saber todos os versículos da Escritura Sagrada, ou vários versículos da Escritura Sagrada. Não é essa a questão. Quando um homem e uma mulher está verdadeiramente cheio do Espírito Santo, quando o Espírito de Deus permanece nele, é porque ele está vivendo a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a minha vida presente na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e que se entregou a si mesmo por mim. E aí, meus irmãos, se esse Espírito está hoje sobre nós, não somos mais nós simplesmente a viver, mas o Espírito de Cristo está em nós, e como diz Gálatas capítulo 2, versículo 20, já não somos mais nós quem vivemos. Por quê? Porque a nossa velha natureza morreu, o nosso velho homem morreu, e agora é Cristo que vive a sua vida e manifesta as suas obras e usa as nossas pernas, as nossas mãos, os nossos lábios para manifestar a sua vida e viver as suas obras também. Então, em nome de Jesus Cristo, quando um homem verdadeiramente é cheio do Espírito Santo de Deus, o Espírito permanece sobre ele, ele manifesta a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vive conforme o nosso Senhor Jesus viveu, ele faz aquilo que a Escritura Sagrada disse que nós deveríamos fazer, ele cumpre estas coisas naturalmente, não é algo forçado, não é algo obrigado, não é algo que você faz porque tem alguém te obrigando ou te empurrando para você fazer aquilo ali. Você não faz porque os seus pais te obrigaram, você não faz porque você ouviu dizer que deveria fazer, você faz porque você tem o Espírito de Cristo vivendo em você, e você faz aquilo que esse Espírito te inclina e te impulsiona a fazer em nome de Jesus. Quando o Espírito de Deus permanece sobre a vida de um homem, ele naturalmente é inclinado à oração, porque um homem cheio da presença do Espírito Santo, ele não consegue ficar sem se comunicar, sem orar, sem conversar com seu Deus o máximo que ele puder. Ele tem uma vida dedicada à oração, como o nosso Senhor Jesus Cristo teve. Ele vive orando, ele se dedica à oração, ele ama conversar com Deus Todo-Poderoso em nome de Jesus Cristo. Além de orar, ele também lê e medita continuamente nas Escrituras Sagradas, porque ele sabe que ela é luz para o seu caminho, vida para os seus ossos, e ela é a única fonte de inspiração de Deus na terra. Ele sabe que precisa fazer a leitura e a meditação constante das Escrituras Sagradas em nome de Jesus. E além disso, além de orar, além de ler as Escrituras Sagradas, um homem sobre o qual o Espírito de Deus permanece, ele também jejua, ele também faz essa prática, porque é uma prática recomendada nas Escrituras Sagradas, que nos aproxima da presença do Altíssimo e nos achega a Ele em nome de Jesus. E é interessante que o Senhor Jesus fala sobre esta questão da identificação daqueles que são verdadeiramente servos de Deus ou não, e Ele nos mostra que aqueles que verdadeiramente servem a Deus, ou aqueles sobre os quais o Espírito de Deus permanece, nós podemos comparar os homens como árvores, e aquelas árvores, nós se quisermos identificar aquelas árvores, talvez olhando o tronco, olhando a folhagem, nós não vamos conseguir identificar, porque a aparência muitas vezes da árvore não nos mostra como ela é por dentro, mas nós vemos o que aquela árvore é, o que aquela árvore pensa, o que aquela árvore verdadeiramente é interiormente por meio dos seus frutos. Os seus frutos manifestam o que aquela árvore é interiormente. Qual que é a essência daquela árvore? Nós vemos por meio dos seus frutos. Se o fruto daquela árvore é mau, independente da sua aparência, independente da sua robustez, independente da sua beleza, aquela árvore por dentro é mau e ela não presta. Mas se os frutos daquela árvore forem bons, é porque talvez ela, ainda que não tenha uma aparência externa muito boa, é porque ela tem uma essência boa e uma essência agradável a Deus verdadeiramente. E um homem, você mesmo, ou as pessoas ao nosso redor, nós podemos identificar que se nós servimos verdadeiramente a Deus pelos nossos frutos. Nós oramos, nós lemos as Escrituras Sagradas, nós jejuamos, nós fazemos a obra de Deus, nós evangelizamos. Nós somos pessoas que manifestamos o fruto do Espírito Santo, porque se o Espírito de Deus permanece em nós, nós naturalmente temos o fruto do Espírito, que é amor,
paz, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, autodomínio, em nome de Jesus, e fidelidade. Nós manifestamos o fruto do Espírito Santo, porque esse Espírito está em nós. Nós somos homens de paz, nós temos a paz que excede a todo entendimento. Nós, em nome de Jesus, somos homens alegres, não porque as circunstâncias estão favoráveis, porque tudo está acontecendo da forma como nós gostaríamos, mas porque o Espírito de Deus permanece em nós, e a Escritura nos diz em várias passagens, Filipenses, Tiago também, alegrai-vos em nome de Jesus, alegrai-vos, não porque as circunstâncias estão favoráveis, mas porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Se o Espírito de Deus permanece em nós somos homens espirituais, e a nossa maior preocupação não está neste mundo, mas a nossa preocupação está nas coisas celestes. A nossa expectativa está nas coisas celestes, a nossa preocupação está nas coisas celestes, porque nós sabemos que este mundo vai passar. Nós sabemos que estas coisas são temporárias, são passageiras, são efêmeras, serão destruídas pelo fogo, mas nós sabemos que o tesouro que Deus tem escondido para todos aqueles que o amam, Ele nos está reservado nos céus, e Ele será permanente, perene e eterno, e nada poderá nos arrancar dele, em nome de Jesus Cristo. Por isso, quando o Espírito de Deus permanece sobre o homem, ele tem estas coisas. Sobre ele luta contra a inveja, ele não aceita a inveja no seu coração, ele não aceita a concupiscência, ele não aceita a maldade, ele não aceita o amor ao dinheiro, a cupidez, ele não aceita as coisas malignas, ele perdoa em nome de Jesus Cristo, ele continua amando os seus inimigos, ele faz a obra do nosso Senhor, e baseado nisso, baseado nos nossos frutos, nós conseguimos ver e entender se o Espírito de Deus permanece hoje em nós ou não, quem nós temos sido, quais são os nossos frutos, qual é a nossa vida hoje, qual é o nosso comportamento com a nossa família, qual é o nosso comportamento com a nossa igreja, quais são os nossos pensamentos, quais são os nossos sentimentos. Será que Jesus tem verdadeiramente vivido e manifestado a sua vida através das nossas vidas hoje? Isso não é algo para o pastor, isso não é algo para o missionário, simplesmente é algo para todos nós. Se o Espírito de Deus está em nós, Cristo, ele deve viver a sua vida através de nós, viver as suas tribulações e manifestar as suas obras também através das nossas vidas, em nome de Jesus. Por isso, em nome de Jesus Cristo, por meio dos seus frutos, você consegue reconhecer se você tem servido a Deus de fato ou não. Qual é o parecer? Por certo que o nosso juiz é Deus, mas se você tivesse a capacidade de julgar a si mesmo, você tem a capacidade de julgar a você mesmo pelos seus frutos hoje. Será que você tem verdadeiramente servido a Deus? Será que você está verdadeiramente na presença de Deus? Será que o Espírito de Deus permanece sobre ti? Em nome de Jesus Cristo, faça esse julgamento. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, examine-se a si mesmo hoje, em nome de Jesus. E se você reconhecer e entender que o Espírito de Cristo não está sobre você, não é hoje uma questão de nós competirmos, nós talvez entendermos quem é melhor ou pior um do que o outro. Não existe, não deveria haver essa competição entre nós. Não é uma questão de vaidade, não é uma questão de você, o que vão pensar de mim se eu reconhecer hoje que eu não estou próximo a Deus por conta dos meus frutos. A importância não é essa, a importância é que nós estamos aqui em uma luta, em uma guerra que não é para quem tem um ministério maior, para quem tem uma casa melhor, para quem tem o melhor carro. Não é uma guerra pelos bens materiais, é uma guerra pelas nossas almas, é uma guerra pelas nossas vidas. Existe muita guerra, muita competição hoje entre as igrejas, mas aquilo que nós deveríamos correr, nós lutamos pugilato, como diz 1 ou 2 Coríntios capítulo 9, nós lutamos pugilato, nós corremos hoje pelas nossas próprias vidas, pela nossa própria alma, pelo nosso destino eterno. De que adianta nós termos tudo hoje, sermos reconhecidos pelos homens, mas não temos recompensa no céu? Nós precisamos ser reconhecidos, é por Deus. Ele é quem precisa nos reconhecer, e Ele nos reconhecerá se nós tivermos o Espírito Santo de Deus, se o Espírito de Deus permanecer sobre nós. Por isso, em nome de Jesus, se hoje você olhando os teus frutos, olhando a tua vida, você não reconhece os frutos do Espírito Santo de Deus, você vê uma pessoa má, você vê uma pessoa corrupta, você vê uma pessoa invejosa, você vê uma pessoa que desagrada a Deus, em nome de Jesus é tempo de arrependimento. Hoje é o dia da salvação por excelência, não amanhã.
Hoje é o dia da salvação, porque é o dia de amanhã. Você não sabe o que acontecerá no dia de amanhã, não sabe se Deus chamará a tua alma hoje ou não. Por isso, em nome de Jesus, arrependa-se dos seus pecados em nome de Jesus. Mude em nome de Jesus Cristo, transforme a sua vida, ore em nome de Jesus até que você receba o Espírito Santo. Lute em nome de Jesus para que o Espírito de Deus permaneça sobre ti. Se for necessário, se desespere. Se for necessário, não pare de jejuar até que o Espírito venha sobre você, até que você sinta o perdão e a graça de Deus em nome de Jesus, e que verdadeiramente você sinta a presença do Deus Todo-Poderoso preenchendo o vazio da tua alma, satisfazendo o teu espírito em nome de Jesus e te dando vida e vida em abundância em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe e que em nome de Jesus, assim como Cristo nos deu exemplo, que nós possamos viver também esse exemplo, que o Espírito venha sobre nós e permaneça sobre nós, porque nós estaremos continuamente vivendo uma vida santa e agradável a Ele. E aí Ele não vai se apartar das nossas vidas, porque nós estaremos vivendo como Cristo, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te dê vida e vida em abundância, e te ajude, para que você que não recebeu o Espírito ainda, receba o Espírito Santo sobre a tua vida, e que Ele venha permanecer continuamente sobre ti, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até um próximo vídeo.